Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Esse foi o mote do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que durou 4 anos, exaltou e pregou para os cidadãos brasileiros pautas morais totalmente voltadas para um neopentecostalismo. No seu mandato, Bolsonaro contou com apoio de figuras como os pastores Silas Malafaia e André Valadão e também da mulher dele, a Michele Bolsonaro. Grande parte do eleitorado cristão se tornou fiel ao novo Messias. 1 em cada 3 adultos. Hoje, o número pode ser mais alto. Com isso, o ex-presidente acabou tendo grande responsabilidade no avanço dessa pauta na política brasileira. Crescimento que até então caminhava a passos mais lentos, desde o início da década de 90. Para se ter uma noção, com as últimas eleições, a bancada evangélica bateu o recorde de membros e hoje conta com 228 integrantes, entre deputados e senadores que tentaram empurrar pautas comportamentais da igreja para dentro do Congresso. Terça-feira, 30 de abril de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre de segunda a sexta-feira, a gente conversa com um convidado, uma convidada, para analisar uma notícia ou um assunto importante do momento. A gente vai fazer um pouco das duas coisas hoje. Eu vou conversar com a jornalista, escritora Ana Virgília Balussier, que lançou um livro agora, em abril, o livro Púlpito. Ana, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda ao VCL em Detalhes também. Oi, tudo bem? Muito legal estar aqui para debater esse tema. Vambora. Vambora. A gente tem muita coisa para falar. Em meia hora vai ser difícil. Milagre da multiplicação do tempo. A gente vai conseguir. Vamos nessa. Eu quero começar falando desses casos mais recentes. A gente teve, por exemplo, essa deputada que disse que sofre crentifobia. A gente teve a Michele Bolsonaro, mais uma vez, subindo, né, no carro durante a manifestação para fazer um discurso bastante, quase uma palestra, né, numa igreja, usando recursos da Bíblia, enfim. A gente está vivendo um momento, inclusive a crentifobia me parece que virou também uma lenda, né, entre uma parte ali, não quero inclusive generalizar, é sempre importante a gente deixar isso claro, né, quando a gente está falando de evangélicos, a gente está falando aqui não de todos os evangélicos, mas de uma parte de um grupo do neopentecostalismo, só para ficar claro para quem está nos acompanhando. Mas quando a gente fala de crentifobia, a gente já tinha ouvido isso no passado e agora voltou, né? Uma coisa meio como se fosse um terraplanismo bolsonarista, mas eu quero te ouvir a respeito disso. Como que a gente está encarando esse momento em que a gente tem parte da imprensa ouvindo essas pessoas, ouvindo essas declarações, né? E muitas vezes não trazendo uma contextualização, de fato, do que está acontecendo. Vamos partir desse ponto, eu acho, dessas notícias mais recentes, para daí a gente ouvir a respeito do seu livro, ouvir o perfil dessas pessoas e entender como é que isso está sendo encarado em um contraponto com a nossa democracia e ao nosso momento político. Vamos lá. Uau, vamos lá, várias coisas. A primeira que eu queria falar primeiro é importante frisar que a gente não pode generalizar. Contudo, temos visto nos últimos anos uma escalada aí dessa presença cristã na política e a primeira coisa que eu digo não tem nada de novo no que a Michele Bolsonaro disse naquele ato que teve na Avenida Paulista pelo marido dela, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela falou que os cristãos precisavam ocupar a política porque senão o diabo ia ser uma terra do diabo lá. Vale a pena vir de novo ou não vale a pena vir de novo, dependendo do ponto de vista que você adotar, porque isso a gente já percebe esse discurso nos anos 80. Por exemplo, quando Lula foi candidato em 1989, o Edir Macedo, na Igreja Universal dele, ele puxou um coro, né, porque, enfim, na pregação que ele fazia, que era o diabo na corda bamba, vamos colorir, vamos colorir. Colorir, obviamente, uma alusão a Collor e o diabo, uma alusão ao Lula. Mesmo na Assembleia Constituinte, que estava lá a cargo de fazer a nova Constituição brasileira,
É aí que talvez eu coloque como marco zero esse Big Bang aí da participação evangélica mais expressiva na política. Você até tinha um ou outro crente que estava lá participando, mas nunca de uma forma, digamos, articulada. Na Assembleia você teve a primeira bancada evangélica, não foi uma frente parlamentar assim, oficializada, mas era a primeira bancada evangélica, e você tinha, por exemplo, o José Sarney, que era o presidente na época, falando, olha, eles são uma novidade, aí a maior novidade, uma das maiores novidades da Constituinte. O Ulisses Guimarães, que era o presidente da Constituinte, falando que os deputados de Deus deram um banho bíblico nele. O que muda? Até então, de novo, assim, o segmento evangélico, sem generalizar, mas tinha uma linha muito forte que é crente não se mete em política. Isso era um bordão mesmo. Não só em política, não se mete em meios de comunicação, não vai para o carnaval. Ele queria distância do que ele via como úlceras do mundão, que eles falam mundão, assim. Tudo que era devasso, era do diabo, eles não queriam se contaminar. E aí você tem uma mudança para um novo lema que é irmão vota em irmão. Esse é o título de um livro que, enfim, ficou popular, assim, nesses bastidores do poder e tal, que era a premissa de que se o evangélico, ele estava lá, ele tinha uma missão divina de salvar o mundo, né? E a visão de salvar o mundo é você tentar colocar o que você acredita. Você acredita em limitar o aborto? E na época era muito importante, por exemplo, barrar o divórcio na Constituição. Isso não acabou bem sucedido. E uma série de direitos que eram muito importantes. Então, como é que você faz isso? Se afastando do mundo? Não, uma ova, né? Você tem que estar lá no meio, justamente. E aí você elegeu uma bancada considerável, para quem passou de quase 0, 1 para 33, de repente. E aí começou essa ideia de que os evangélicos eles deveriam participar do mundo. Isso também coincidiu com muitos programas de televisão. O próprio Silas Malafaia e o Edir Macedo, eles compraram horários nas grades televisivas e viraram, enfim, o Silas Malafaia, antes de ser o que a gente conhece hoje, ele era um televangelista muito popular. Aliás, uma curiosidade sobre o Malafaia, em 1989, ele apoiou o Lula na eleição, ao contrário da maioria dos pastores evangélicos, assim, o Brizola no primeiro turno e o Lula no segundo. Voto, enfim, apoio do qual ele se diz extremamente arrependido hoje. O segundo ponto, tem uma coisa muito importante que eu acho bom frisar, assim. Você até falou assim, todo mundo fala, porque é diferente do que o neopentecostal representa. Isso é uma nomenclatura que eu acho importante a gente repensar. Ela é uma categoria exógena, ou seja, ela partiu de fora para dentro de um sociólogo da USP, o Ricardo Mariano, que achou por bem catalogar um grupo de igrejas novas que iam surgindo, que é a Igreja Universal, a Mundial do Poder de Deus. E, enfim, tinha uma série de valores lá que a gente pode resumir como talvez o mais forte. A tal da teologia da prosperidade, que, enfim, prevê que o bom cristão deveria usufruir, enfim, nessa vida da bonança material, pode ser dinheiro, pode ser saúde, pode ser casamento, e não deveria só esperar para o além-vida, quando morrer, o prometido reino de Deus, assim, não, eu quero agora, então, teologia da prosperidade. E ele criou, em 1990, essa categoria que colou. Só que se você perguntar nas igrejas, ninguém vai falar que é neopentecostal. Você vai falar, eu sou pentecostal, eu sou histórico, eu sou protestante, eu sou reformado, eu sou renovado. Neopentecostal é uma coisa que as pessoas de fora usam. E, principalmente, hoje, esse mesmo sociólogo, ele prefere nem usar mais o termo, porque ele acha que está muito confuso o que é o quê. O que eu sempre uso como exemplo, Silas Malafaia. O Malafaia ele é da Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal. Agora, ele não é, então, neopentecostal, mas ele é certamente o ator evangélico mais presente na política hoje e mais bolsonarista. Pela mesma forma, aberta e com capilarização, ele é o mais forte deles. Só que, ao mesmo tempo, ele dialoga com os neopentecostais. E terminamos com o discurso de Michele Bolsonaro na Avenida Paulista, né? Assim, o que ela falou lá. Isso traz muito uma palavra... Uma teologia que circulou muito para explicar, são duas, na verdade. Tanto a teologia do domínio, quanto a teologia da guerra espiritual. Primeiro é importante falar, assim, nem tudo se explica com teologia do domínio, que tem uma carga muito forte de estar tudo dominado, os evangélicos querem dominar tudo. Tem um pânico moral também, assim, que é colocado aí, como se evangélico fosse necessariamente sinônimo de algo ruim. E não alguns agentes evangélicos, algumas falas evangélicas que deturpassem um Estado laico. Então, é importante a gente... Nem tudo se explica
pela teologia do domínio, que é uma coisa, de novo, que vem mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Mas existe de fato, inclusive não só os evangélicos na Igreja Católica, e por séculos pregou o que a gente pode chamar de teologia do domínio, que é o conversionismo, que é você querer converter uma sociedade, fazer uma sociedade se dobrar aos valores cristãos, que eles acreditam serem os valores soberanos, e abre uma ampla margem para intolerância religiosa, preconceito contra minorias diversas, porque, por exemplo, se a Bíblia diz no livro de Levítico que um homem dormindo com um homem é uma abominação, então a Bíblia é a palavra última de Deus. Então você percebe, e, embora mesmo essa tradução aí pode ser questionada na Bíblia, se realmente a tradução estaria correta, ou se a gente tem que encarar a Bíblia como algo, por exemplo, na mesma Bíblia você tem falando que você não pode misturar roupas de 2 tecidos diferentes, ou não pode comer camarão numa interpretação. E as pessoas fazem isso sem grandes dilemas morais. Mas a teologia do domínio, basicamente, ela pode explicar em parte o que está acontecendo, assim, que é essa ideia de que os evangélicos têm que dominar a sociedade para salvá-la, na visão deles. E o que é a teologia da guerra espiritual que complementa a teologia do domínio? É a ideia de que existe uma guerra contra o bem e o mal em ação. E não é só... Antigamente você poderia falar, quando você ia numa igreja, aí sim, uma igreja tipicamente neopentecostal, e você via uma mulher se debatendo com supostos demônios, que aí o pastor só Deus expulsa o diabo das pessoas, aquilo era uma presença do bem contra o mal. O marido alcoólatra que a mulher quer livrar também seria o bem contra o mal. E como isso se traduziu na política? A esquerda é o mal. Na eleição de 2022, você viu uma propagação de discursos no sentido de cristão de verdade não vota na esquerda. E a ideia de que a esquerda representa tudo de mal que tem e ela tem que ser expurgada para redenção da sociedade. A gente mesmo vê a própria Michelle Bolsonaro, enquanto primeira-dama, ela falou que o Palácio do Planalto agora finalmente era Deus, Cristo estava lá, e que os demônios, uma alusão aos governos petistas anteriores, iam ser finalmente escorraçados de lá. Bom, a gente pode continuar conversando aqui, sim, mas é muita coisa mesmo. Não, a minha pergunta, inclusive, ia ser justamente sobre a teologia do domínio e sobre a guerra espiritual. E, para mim, ficou muito marcado na campanha presidencial, quando a Damares foi fazer uma pregação também numa igreja, e aí diz... Não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E aí ela estava contando aquela história que depois ela até foi processada, assim, sofreu uma ação porque disse que crianças estavam sendo abusadas na Ilha do Marajó e que estavam arrancando dentes. E aí depois ela disse, não, na verdade eu ouvi dizer que... Mas eu não tenho provas de que aconteceu. E foi nessa mesma ocasião que isso aconteceu. Então, é isso, são diversos discursos, a pregação da Michelle traz isso também, muito forte, mas eu achei muito interessante você também trazer esse contexto da Constituinte de 88, porque começou, de fato, ali também uma pauta comportamental muito forte, então, do que não pode acontecer, né, no cidadão de bem talvez tenha surgido ali também, né, o cidadão de bem, as famílias de bem, a mulher que tem que usar uma saia assim assado, muita coisa saiu dali também. Eu digo isso porque eu estudei também a Constituinte, mas a perspectiva das mulheres, né, do lobby do batom. Bancada do batom, né? Isso. Bancada do batom. Mas muita coisa também saiu dali, dessa pauta comportamental. Aí eu te pergunto, como é que a esquerda, ou melhor, né, os progressistas, foram lidando com isso desde a Constituinte de 88, já que a gente está falando mais ou menos dessa época aí, que foi quando eles começaram a ocupar o Congresso. O que faltou, né? Foi um excesso de simplificação, foram estereótipos. O que aconteceu nesse meio do caminho? Porque você já falou isso em entrevista, já ouvi você falando sobre como, na verdade, não foi sempre... Essas pessoas não tiveram sempre aliadas ao bolsonarismo. O próprio Silas Malafaia já foi um aliado do PT, né? Em 2002, eu acho que não todos, mas muitos desses grandes pastores, Edir Macedo, Silas Malafaia... 2010, até mais recente. O Feliciano, em 2010, estava com uma camisa de Eu Voto em Dilma. A Igreja Universal distribuiu um panfleto de 7 razões para votar em Dilma.
Então, o que aconteceu para eles virarem esses aliados de primeira hora do bolsonarismo? O que eles enxergaram ali, né? Porque eles ocuparam esse espaço hoje. Olha, a resposta curta é como os progressistas lidaram muito mal. Essa resposta curta. É o cidadão do bem, obviamente, não é uma categoria inventada pelos evangélicos, a própria Igreja Católica tinha uma presença fortíssima. Quando a gente pensa no golpe de 64, a gente tem a marcha para, enfim, da família lá, que ajudou a engrossar esse caldo aí golpista de 64. Agora, em 1990, logo depois que o Lula perde a primeira eleição, tem uma entrevista muito curiosa do André Singer, que depois viraria o, enfim, porta-voz do governo Lula, em que ele pergunta para o Lula, o que aconteceu? Aí lembra que na época tinha uma reprise, você vai ver, uma fake news que na época já era recorrente, que era de que o Lula iria fechar as igrejas. Agora, naquela época, hoje em 2022, a gente viu a mesma fake news surgindo, só que naquela época ela tinha um sinalzinho diferente, que era o Lula vai fechar as igrejas não católicas, porque a Igreja Católica seria a grande parceira e ele estaria interessado em colocá-la de novo como a igreja oficial do Estado. Uma baboseira completa, mas o André Singer pergunta, o que aconteceu? Por exemplo, os evangélicos aí. E o Lula responde que talvez eles não tivessem dado a devida atenção, tivessem subestimado. E eu acho que por muitos anos a esquerda continuou a subestimar por preconceito e também por ignorância, incompreensão mesmo do que significava aquilo. Era como se fosse, se a gente fechar os olhos, isso vai desaparecer, a gente não precisa lidar com isso, eles não vão crescer, só que o milagre da multiplicação populacional aconteceu e, de novo, é legítimo que eles queiram ocupar espaço no debate público, não é legítimo impor valores e perseguir minorias, mas colocar as suas vozes, lutar pelas suas causas, isso sempre vai ser legítimo de qualquer grupo, enfim, social organizado. Só que foi ficando um fosso muito grande entre os dois lados. Eu gosto de, enfim, eu tenho uma metáfora que eu gosto de falar, é como se fosse um juros de cartão de crédito, que se você não paga a primeira fatura e vai deixando acumular, ela vai ficando num juros exponencial que você depois vai ser inquitável. E o que aconteceu nesse meio tempo? Desde, assim, se tem nas igrejas evangélicas até então, o que a gente pode... Quando eu falo das igrejas evangélicas, eu falo desses líderes nacionais de projeção nacional que são capazes de maior mobilização. Obviamente, eu não falo de tudo e todos, mas eles são espécies de bússolas importantes para os pequenos pastores e para a base de fiéis. Eles tinham um pendor, se é que a gente pode falar, fisiológico. Onde o poder estava, eles estavam. Se você pensar bem, Collor era o candidato provável, depois FHC, e quando Lula tinha chances reais de vitória, não por acaso não todos, mas boa parte deles convergiu para o Lula, o que continuou com a Dilma. Sentindo aí que ia rolar 2016 o impeachment, vários já fizeram essa marcha ré e então veio Jair Bolsonaro. Agora, você pode falar que Bolsonaro foi apenas isso? Não. Em 2022, mesmo sabendo que era possível e até provável que ele naufragasse, eles continuaram com ele. Tem uma visão que o sociólogo Paul Frisson, ele gosta de usar, que é o Bolsonaro foi talvez o primeiro presidente pancristão que o Brasil teve. Ele não é evangélico, ele é católico, mas ele fez várias sinalizações para os evangélicos, até se batizar no Rio Jordão com um pastor Everaldo, que depois virou presidiário, e que era presidente do partido dele na época. Então, você teve do tipo, de repente, mais do que uma questão fisiológica de, olha, ninguém... Assim, existe uma palavra que talvez resuma muito bem essa discussão, que é ressentimento. Os evangélicos, esses líderes, eles tinham muito ressentimento de como eles eram tratados. Era como se fosse uma espécie de Copa do Mundo, que a cada 4 anos os candidatos a presidente lembravam que eles existiam, também com alguma eleição municipal movimentando nesse meio do caminho, mas eles eram ignorados. Se você pensar bem, a Marcha para Jesus, por exemplo, acontece desde 1993. O primeiro presidente a comparecer a uma foi o Bolsonaro, em 2019. Aí você pode perguntar, mas você não tem que misturar Estado com religião. É uma visão válida, mas ao mesmo tempo em Aparecida não foi o caso. E não teve uma problematização tão grande com a presença de políticos em Aparecida. E, de qualquer forma, é uma constatação de que o Bolsonaro estava dialogando com esse público. É uma constatação de que ele estava dialogando e que foi um público ignorado antes, quando você não acontecia, seja com o Padre Cícero, sempre teve... O político por excelência sempre teve que manifestar a sua fé cristã para ser eleito no Brasil por um cargo majoritário. Vamos lembrar de Fernando Henrique Cardoso, que quando titubeou em responder se ele acreditava em Deus, ele foi uma das
uma das justificativas de por que ele teria perdido a eleição para a prefeitura nos anos 80. Agora, isso sempre aconteceu. Não estou nem defendendo, nem criticando, estou de novo constatando aqui. Só que os evangélicos não eram vistos como um ponto importante. E também tinha, lembramos assim, o próprio PT, ele tinha em sua fundação a Igreja Católica muito forte. A ala progressista dela, ligada à teologia da libertação, era muito forte. E você sempre teve os bispos, cardeais, CNBB também presentes nesse poder até certa época do país. Até eles eram agentes importantes do poder. E mesmo na própria ditadura militar, você tinha uma participação de parte da igreja importante, dessa cúpula da igreja. Agora, teve esse ressentimento que foi sendo acumulado ao longo dos anos. E, de repente, você tinha o Bolsonaro, que era um presidente não evangélico, mas que era o melhor amigo dos evangélicos, trouxe os evangélicos para o Palácio do Planalto, eles oravam com ele e eles tinham um espaço inédito, então. E também, claro, dos valores morais, assim, não era mais uma negociação de estarei com vocês porque isso me interessa apenas. Agora eles tinham um aliado potente e eles não estavam mais dispostos a recuar nessa. Em 2022, quando o Lula ganha, você até observa um certo e agora? Para onde vamos? Se eles sempre evocam um versículo do livro Romanos que fala que toda autoridade constituída por Deus merece, enfim, o respeito no nosso, enfim, a devoção do eleitor, do cidadão, isso é sempre um escape de falar por que a gente está aqui orando pelo Lula, pela Dilma. Mas a verdade é que agora esse abismo ficou maior. Então, muitos pastores, que até nos bastidores, eu converso com vários deles, estão dispostos a falar, eles falam assim, epa, calma lá. Talvez agora o meu eleitor, o meu fiel, na verdade, ele não esteja mais tão confortável depois da virulência que foi a campanha contra o Lula e contra os progressistas em 2022. Muito bem. Eu quero aproveitar aqui para a gente, já que você trouxe essa reflexão de como que o Bolsonaro começou ali a dialogar com os evangélicos, de como uma parte das pessoas, quando pensa nos evangélicos, né, que a gente estava falando dessa coisa de ser um grupo homogêneo, de que não é, enfim, normalmente as pessoas pensam no Silas Malafaia, né, porque a gente está ali muito próxima à política da pauta comportamental, enfim, e à religião, nesse caso. Mas quando a gente pensa nessa parcela, né, não é o rosto do Malafaia que deveria vir à nossa cabeça, são as mulheres negras de baixa renda. E a gente precisa, de fato, dialogar com essas pessoas. Aí, para a gente fechar, eu quero te fazer 2 perguntas aqui, que elas não são complementares, mas que eu acho que vale muito a pena fazer. Uma como que o governo Lula, né, que a gente tem hoje, pode fazer para dialogar com essas pessoas sem necessariamente abrir os cofres ou deixar isenção de impostos em igrejas e ceder completamente a bancada evangélica no Congresso Nacional, porque é isso que está posto. E aí a outra coisa é como a gente tem observado alguns movimentos também ligados a milícias. E se isso necessariamente está ligado nesse balaio todo, ou se é talvez um outro tentáculo que está se expandindo dessa história. Bom, como o governo Lula lida com isso, é uma pergunta que eu não sei responder com tanta clareza, e nem o governo. Recentemente, a Secretaria de Comunicação lançou o slogan do governo, que é "Bote fé no Brasil", já é um aceno. Agora, qual que é a estratégia que se coloca em pauta? O próprio governo tem sim cedido, teve uma PEC do Marcelo Crivella, que é o sobrinho do Edir Macedo, né? Já para aumentar as questões tributárias, aumentar a isenção para as igrejas. Isso, de alguma forma, o governo tem também a sua polarização interna quanto a isso. Alguns defendem que tem que ter um diálogo maior, que você tem que ter, perdão, minha linguagem não bíblica, abrir um pouco as pernas, e os outros falam que não, que se você fizer isso, você vai dar um passo, talvez, irrecuável. Então, eu acho que talvez o que precise fazer, se o governo quer pular carniça sobre esses interlocutores, é uma espécie de trabalho de base mesmo. E aí vem aquela questão de se você pensar que a maioria da igreja, de fato, das igrejas evangélicas são compostas por mulheres negras e pobres. Aí, quando você fala trabalho de base, por exemplo, é creche nessas regiões. Trabalho de base precisam. São as micro-igrejas que existem nas periferias. São, por exemplo, eu vou dar um exemplo que, enfim, nas aldeias indígenas, se você for hoje, em boa parte delas na Amazônia, você não vai encontrar
ó, tem talvez um posto de saúde, talvez uma escolinha, mas você tem igreja evangélica em várias delas. E você não tem agente do Estado lá, você não tem agente, mesmo de outras religiões lá, que não chega tão fácil e tal. Então, é um trabalho de base mesmo que seria necessário fazer. E eu não acredito que seja possível simplesmente abrir mão de alguns interlocutores importantes. A questão toda é com qual deles o governo vai querer falar. Malafaia, que já esteve com Lula, por exemplo, que é essa persona midiática que parece onipresente aí nos discursos, obviamente ele é um farol para vários pastores, mas ele não é o único. Então a questão toda é, talvez, tentar. Aí o que eu já ouvi... Tem aquilo que a base não aceita, né? Hoje a base do PT, por exemplo, jamais aceitaria uma conversa com o Malafaia, né? Um diálogo não com só a base do Malafaia. PT, mas eu sei que alguns membros do governo aceitam. O Malafaia não aceita. Eu acho que esse talvez seja uma causa perdida. Uhum. Se a gente pode falar, se alguém tivesse disposto a conversar. Eu acho que esse fosso já está muito largo para você voltar atrás. Mas você tem outros. Você tem, enfim, o próprio Estevão Hernandes, que é o fundador da Marcha para Jesus. Ele recebeu uma carta do Lula pela primeira vez justificando por que o Lula não iria no ano passado para a Marcha para Jesus. Ele enviou o Jorge Messias, o advogado-geral da União, que é evangélico. A Benedita da Silva também estava lá. Então, existe alguma predisposição no governo. Agora, eu ainda acho que é o trabalho de base que vai vingar. O outro ponto importante que a gente tem que falar sobre essa questão, eu nem diria tanto milícias, mas são tráfico. Existe muita questão do tráfico evangelizado. Primeira coisa que eu falaria é real uma intolerância religiosa, muitas vezes capitaneada por traficantes dito evangelizados que vão lá e falam, olha, se a religião evangélica de fato existe, mesmo dependendo do grau, assim, de uma forma mais ou menos nociva, a ideia de que as religiões afro-brasileiras são diabólicas e têm que ser expurgadas, isso existe, isso é real. Na Igreja Católica também pensava assim, em grande parte. Assim. Tem o traficante Peixão, do Complexo de Israel, Sim. no Rio de Janeiro, que é meio que o simbolismo dessa ideia toda. O Complexo de Israel, né? Esse traficante é justamente quem eu ia citar logo agora. Assim, ele chegou lá e assim, a presença da religião no tráfico sempre existiu. Muitos terreiros, inclusive, estavam lá para o traficante que fecha o corpo, que usa guia de proteção. Ou você chegava, o mesmo traficante que louvava São Jorge, Ogum, Exu. Então, o sincretismo brasileiro estava muito presente. Você vê pichado nos muros das favelas, tem um livro da Viviane Oliveira que fala muito bem sobre isso, sintetiza muito bem tudo isso. Você via lá Nossa Senhora Aparecida, ou algumas santas católicas, e, de repente, você tem a lógica do domínio, de novo, de, olha, se aqui agora é evangélico, se eu sou um traficante evangélico, eu vou impor a minha religião aqui, então tudo isso foi eliminado. Muita perseguição a terreiros nesses locais. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado para não generalizar e achar que isso faz parte da lógica evangélica. De novo, a intolerância contra a religiões afro-brasileiras é um fato. O próprio Edir Macedo tem um livro sobre isso, Guias, Orixás e Demônios, enfim, não esqueci o nome exato do livro agora, que é um best-seller, que ele já prevê que as entidades de Umbanda, os orixás do Candomblé, que eles são... Orixás, caboclos e guias. Deuses ou demônios. Eu tenho esse livro lá em casa, o Jarilis Cabo a Rabo, e é basicamente a mesma premissa. Seria como a gente vai falar, a cultura da intolerância, que não necessariamente é quem vai lá e pratica, que defende você ir lá e perseguir, apedrejar e até ameaçar com arma uma mãe de santo, um pai de santo, mas está lá presente. Só que isso não é generalizado e muitos pastores, inclusive, vão falar que esses traficantes não são evangélicos, porque o evangélico jamais cometeria essa violência. Só que a cultura da intolerância está lá germinando de alguma forma. É isso. Né? Eu passaria aqui 1 hora facilmente. Você prometeu que passaria rápido e, de fato, passou rápido. Passou muito rápido, mas quero te agradecer. Eu acho muito importante a gente ter essa conversa para começar a delinear, ou pelo menos refletir sobre o que está acontecendo no Brasil, e a gente não pode ignorar ou então a fatura fingir. vai ficar bem cara, como eu disse. Exatamente. É isso. Obrigada. Tá bom, imagina. Obrigada por me convidar, Gabi. A Ana Virginia Baloussier é escritora, jornalista, né, repórter da Folha também, e está lançando agora em abril, lançou já, né, na verdade, agora em abril, o livro Púlpito. Então fica a dica para todo mundo. Eu comecei a ler também, eu já estou gostando bastante. Depois, obrigada. Um beijo, até mais. Obrigada, Gabi.
No recado final aqui do Em Detalhes, eu te lembro que o grande evento sobre empreendedorismo vai acontecer em breve, maior evento de empreendedorismo do Brasil, inclusive, de 3 dias, aqui organizado pelo ICL. A gente vai falar sobre o desenvolvimento pessoal, sobre 3 pilares fundamentais dessa história, que são conhecimento, mentalidade e ação, com os maiores nomes do país nessa área. A gente vai ter nos dias 14, 15 e 16 de junho, no Vibra, que é um dos maiores espaços de evento aqui de São Paulo. Então, reserva essa data na sua agenda para a gente se encontrar por lá. Lembrando que esse evento vai ter uma programação de atividades começa às 9 horas da manhã e acaba às 8h30 todos os dias, nesses 3 dias que eu contei aqui para você. Então, não perde o preço de primeiro lote do Despertar Empreendedor que vai acontecer aqui em São Paulo. No despertar2024.com.br você pode acessar, garantir o seu ingresso e também todas as informações sobre esse evento que promete. Depois não vai dizer que eu não avisei, hein, gente, porque o preço vai virar a partir de amanhã. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Lembrando, você pode nos acompanhar nas plataformas de áudio. Para quem assiste a gente ao vivo pelo YouTube agora, você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL e 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Até amanhã. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil.